Olá, tudo bem? Meu nome é Hilton, sou pastor da Igreja Batista em Vespasiano e nós vamos começar amanhã uma campanha de santidade, 40 dias de santidade. E queremos convidar você a participar disso. Nós cremos que uma igreja unida, buscando a santidade, alcança grandes coisas de Deus e cumpre a vontade de Deus para este lugar. A nossa campanha é baseada nesse livro, no livro do Gregor Fritzl, tá? Você encontra para comprar, inclusive, eu vou deixar o link nesse vídeo aqui, abaixo desse vídeo. A edição que eu tenho é a terceira edição, e é um livro assim, pequeno, mas muito precioso, muito importante, tá? Todo o nosso devocional, né, foi baseado nesse livro. Se você quiser eu posso enviar para você em PDF, aí você imprime e usa como um devocional de 40 dias, tá bem? Eu quero compartilhar com você algo desse livro aqui para te motivar nessa jornada, tá? A primeira coisa para isso dar certo, para isso funcionar, é você já antecipadamente decidir um horário que você vai fazer isso. Manter um hábito por 40 dias consecutivos não é fácil, tá? Muitas pessoas pensam que é, mas não é. Se você já não tem uma disciplina bem trabalhada, bem amadurecida, você vai ter dificuldades. Então tente facilitar isso, tá bem? Então a primeira coisa, escolha um horário do dia. Já decida qual seria o horário melhor para você fazer isso. Para algumas pessoas vai ser de manhã, para algumas pessoas vai ser bem tarde da noite, para algumas pessoas vai ser depois do almoço, tá? Encontre o seu horário e comunique às pessoas à sua volta que você vai estar ocupado com isso, tá? Então, por exemplo, no meu caso, o meu plano é fazer isso bem de manhã, tá? Então, normalmente eu acordo 6h10, 6h20, né? Então, eu quero acordar pelo menos meia hora antes, tá? 5h30, 5h40, para eu conseguir fazer isso. Então, o meu objetivo é começar o dia já fazendo o meu devocional. Escolha o seu horário, comunique às pessoas da sua casa para que todos saibam que naquele horário você vai estar fazendo isso, tá bem? E eu espero que realmente você se comprometa com isso. É impossível nós alcançarmos resultados significativos em matéria de santificação sem um comprometimento com isso. No livro do Gregory Fritzl, ele diz o seguinte: santidade, o alvorecer do próximo grande despertamento. O foco do autor é preparar uma igreja para um despertamento espiritual. A convicção dele é que não há despertamento espiritual, não há um grande mover de Deus sem santidade, sem santificação. Isso nos lembra da fala de Josué para o povo de Israel antes da travessia do Rio Jordão: santificai-vos hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós não temos o direito de orar para que Deus faça maravilhas no nosso meio sem santificação, sem santidade, tá? Paulo vai dizer que sem santidade, sem santificação, ninguém verá Deus, ninguém verá as obras de Deus. Se você quer que Deus faça maravilhas na sua vida e na nossa igreja, entre para valer nessa campanha de 40 dias de santificação. Eu quero apenas compartilhar com você os motivos que o autor dá para você entrar nessa jornada. Ele diz na página 13 do livro dele: os objetivos são capacitá-lo a tornar-se absolutamente certo de sua salvação e aceitação por Deus. A primeira coisa, e ele começa o livro assim, é trabalhando a nossa certeza de salvação. Você precisa examinar a si mesmo, perguntando: eu sou de fato crente em Cristo? Eu sou salvo no Senhor Jesus? Eu já fui remido e lavado? Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida? Em seguida ele diz: muni-lo de instrumentos práticos e fáceis de usar para experimentar uma profunda limpeza espiritual e crescimento diário. A primeira coisa que os israelitas do Antigo Testamento faziam ao ir cultuar a Deus era se purificarem, era uma limpeza espiritual. No caso lá, uma limpeza cerimonial, mas que comunicava a necessidade de uma limpeza
espiritual. Se nós queremos o mover de Deus, nós precisamos começar por uma profunda limpeza espiritual. Em terceiro lugar, ele diz, ajudá-lo a alcançar entendimento prático de como confessar e vencer o pecado em sua vida diária. Nós falamos muito de confissão de pecado, mas tratamos pouco sobre isso. Recentemente, falamos sobre a necessidade de confessar os pecados uns aos outros, e alguns irmãos da igreja meio que estranharam, como se não soubessem que isso está escrito na palavra de Deus. E isso é realidade em todos os lugares e em todas as igrejas praticamente. Nós temos muito pouca prática em confissão de pecado e precisamos melhorar nisso também. Em quarto lugar, ele diz experimentar vitória genuína sobre o pecado, sobre si mesmo e sobre Satanás. Tem algum pecado, tem alguma tentação que tem derrotado você sistematicamente? Você precisa experimentar vitória genuína sobre o pecado, sobre si mesmo, aí falando de controle próprio, e sobre Satanás. Em quinto lugar, fornecer-lhe um guia bíblico completo para discipulado, santidade profunda e santificação bíblica. Tá? Esse livro serve como um guia de discipulado, santidade e santificação. Você vai ter esse guia em mãos, tá? Você pode comprar o livro, você pode pegar esse material, enfim, você vai aprender a fazer isso na sua vida e vai também se capacitar para ajudar outras pessoas nesse sentido. Em seguida, aprender a morrer para si mesmo e a experimentar a plenitude do Espírito Santo diariamente. Chega de viver uma vida espiritual a conta-gotas. Nós queremos experimentar o Espírito Santo em profundidade, em plenitude. Em seguida, ele diz, aprender como orar biblicamente com o poder que move montanhas. Com certeza, você precisa reavaliar a sua vida de oração. Eu digo com certeza, porque isso é realidade para praticamente todos os crentes. E com certeza se aplica a você também. Identificar e derrubar suas fortalezas espirituais. Há muitos crentes que estão sendo esmagados por fortalezas espirituais e eles nem sequer conseguem identificá-las. Muitas vezes eles dizem, a minha vida é assim, a minha família é assim. E está vivendo uma situação há 10 anos, há 20 anos, e não conseguiu identificar ainda, perceber ainda que aquilo é uma fortaleza satânica, diabólica na vida dele, na casa dele. Por incrível que pareça, nem todos os pecados são óbvios. Em seguida ele diz, em penúltimo lugar, fornecer regras práticas para revolucionar sua vida de oração diária. E em último lugar, prover-lhe um manual para ser usado em grupos de oração. Começando agora na quarta-feira, amanhã, a gente encerra os 40 dias no dia 6 de novembro. E na Igreja Batista em Vespasiano teremos um culto especialíssimo sobre isso, em que muitas pessoas com certeza vão compartilhar vitórias e bênçãos e maravilhas em sua vida. Junte-se a nós, você também, nessa jornada. Que Deus te abençoe.